E aí, gente, beleza? Vamos dar sequência nos nossos assuntos de engenharia de software, a questão relacionada a ciclo de vida e desenvolvimento. Hoje eu quero falar com vocês sobre o ciclo de vida em espiral. Eu selecionei aqui umas frases, mas antes de ler, eu queria comentar, sobre a questão evolutiva que a gente vem conversando até então. Esse ciclo, ele é um ciclo que junta as melhores coisas relacionadas ao ciclo inicial, que é o clássico, o cascata, que nós já conversamos, também mescla com algumas coisas interessantes em relação à prototipação, nós também conversamos no vídeo anterior. Pensa no seguinte, é um ciclo que fala assim, abordagem de passos sistemáticos, ou seja, aquela sequência de coisas a serem feitas que o cascata prega para gente, fazendo com que incorpore a esse ciclo uma estrutura iterativa, representando de forma mais realística o que acontece dentro das empresas. O que acontece nas empresas, estamos falando aí em dinâmica, em processos que mudam com uma certa frequência. Então, se a gente olhar para o ciclo antigo, que é o cascata, ou até mesmo prototipação, que ele também sozinho, ele é melhor do que o cascata em relação a performance e tempo de desenvolvimento, mas ele também tem as suas limitações. O espiral, ele fala em juntar os dois para que a gente possa ter um resultado melhor. Eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui agora para vocês poderem pesquisar, beleza? Vai? Ah, vá. Você acha que eu ia fazer isso mesmo? Para com isso, né? Eu vou dar uma deixa para vocês. Dá uma olhadinha aqui. Vê se vocês se recordam agora. Cascata. Protótipo. Como estava dizendo no slide anterior, sistemático, onde eu tenho todas as sequências, desde o levantamento de informação até a implantação e manutenção, e depois aquela questão do início até o final, a gente construir telas que vão ajudar a gente a fazer com que os requisitos sejam bem interpretados. Só puxar a memória de vocês. Lembrou? Conseguiram puxar na memória? Eu falei assim, prototipação consegue ter um visual claro do que a gente vai fazer, seja no exemplo da casa que eu dei lá atrás, seja no exemplo da tela que eu comentei com vocês. O nosso cliente consegue rapidamente, batendo o olho, entender o que vai ser feito para ele. Legal? Agora a gente vai mergulhar um pouquinho no espiral. Dá uma olhada. São alguns quadrantes importantes aqui. A questão do planejamento, onde a gente vai falar de objetivos, alternativas e restrições. Esse ciclo em espiral, ele faz um sentido horário. Então a setinha aqui, ela mostra a direção de execução e de construção desse sistema, né? No sentido de um sistema concluído. Então ele começa, faz os ciclos, até chegar na sua parte final concluída. Planejamento, objetivo, alternativa e restrição. Você tem que pensar assim, aquela visão macro do sistema, o que ele vai fazer? Início, meio e fim. Diferentemente dos ciclos anteriores, esse ciclo, após você ter uma visão geral, ele acrescenta uma análise de risco muito clara, diferente, um pouquinho dos anteriores. Não que os anteriores não tratem risco, mas esse aqui ele deixa mais evidente. O que ele quer dizer com análise de riscos? A gente tentar identificar possíveis problemas que possam acontecer durante o sistema, a construção do sistema, e tentar solucioná-los antes mesmo de começar. Pessoal, aqui a prototipação é utilizada como redução de risco. Então você fala assim, planejei, consegui identificar, eu vou tomar a decisão de continuar ou não. Aqui eu gosto de fazer uma comparação, de novo, que eu sempre falo para vocês, de trazer para o mundo real. Se eu faço um planejamento de qualquer coisa, seja sistema ou construir uma sorveteria, por exemplo, eu tenho que pensar nos riscos que esse processo vai dar. Eu não vendo sorvete durante 12 meses, eu vendo sorvete durante alguns meses em função da sazonalidade do tempo, por exemplo. Então eu posso falar assim, na minha sorveteria, eu vendo sorvete durante 5 meses e o resto do ano, o que eu faço? Se esse silêncio é nada, risco alto. Decisão, não vou abrir a sorveteria que eu vou quebrar e não vou ter faturamento fixo o ano inteiro. Então analisando, pensando nas soluções, o que eu posso fazer como alternativa? Não vou vender só sorvete, vou vender sorvete com café, vou vender cachorro quente, vou vender bebidas quentes para que durante o período todo eu tenha faturamento. Isso é a gente pensar em questões de riscos do processo. A gente pode converter isso para sistema também, de forma tranquila. Planejei, entendi, falei, legal, dá para continuar. Aí eu vou fazer o processo de engenharia. Então percebo que eu estou seguindo aqui. A engenharia, construção e desenvolvimento do produto.
né, que é toda aquela parte que nós já falamos nos ciclos anteriores, até eu fazer a avaliação com o cliente. Vocês devem estar se perguntando assim, poxa, mas ele está falando praticamente a mesma coisa que ele falou nos ciclos anteriores. Não estou, porque lembra da palavrinha iteração? O ciclo de vida em espiral, ele permite com que eu faça um trabalho particionado, trazendo para as realidades, né, de hoje em dia. Se a gente pensar no Scrum, que é um framework de desenvolvimento ágil, ele trabalha em cima do espiral, né? Então, ao invés de eu pensar num sistema que eu vou começar no sistema e entregar ele de ponta a ponta, o sistema inteiro, isso pode demorar, um exemplo, 1 ano, eu posso fatiar a entrega do meu sistema em 3 vezes. A cada 4 meses eu faço uma entrega. Aí eu falo assim, poxa, no ciclo anterior não daria para fazer isso que eu teria que fazer inteiro. Nesse daqui eu consigo fazer particionado. Então você planeja com o teu cliente o que você vai fazer, quais são as fases que você vai entregar e dentro dessa metodologia aqui, você consegue fazer as entregas de acordo com as fases combinadas. Então essa grande sacada do espiral é justamente isso. Você pensar numa situação onde você começa a agregar valor para o cliente em relação ao que tem que ser feito dentro do processo aí do teu sistema. Vamos dar uma olhadinha nos próximos slides aqui, ó. Mais realístico. Os requisitos do sistema sempre evoluem no decorrer de um projeto. Portanto, essa interação que eu estava comentando agora é parte fundamental no processo de desenvolvimento. Então pensa, se eu estou fazendo um sistema durante 1 ano e eu só vou entregar ele lá no 12º mês, o risco que eu tenho de ter mudança nesse processo é grande ao longo desse desenvolvimento. Então, pode ser que lá no final eu tenha que sair voltando aqui, retroagindo para poder fazer as correções e entregar. Isso pode gerar um certo retrabalho. Se eu entregar particionado, esse risco de mudança diminui, porque a cada entrega eu valido, depois eu vou fazendo entregas incrementais, vou adicionando o produto até chegar no final. Então essa abordagem ela capacita o desenvolvedor e o cliente também a entender e reagir aos riscos em cada etapa evolutiva. Então, vamos trazer de novo a casa. Você fala assim, poxa, eu consigo entregar uma casa em 2 vezes? Etapa 1, etapa 2, como ele está falando aqui? Você conseguiria morar numa casa inacabada? O que vocês acham? Eu vou falar assim, ó, dependendo do negócio que você está fazendo, vale a pena você fazer a casa em 2 partes, para você poder sair do aluguel e economizar. Pensa no seguinte, ó, primeira etapa, constrói a casa, faz ela funcionar. Né? Só que aí você não precisa ter, por exemplo, o porcelanato no chão e não precisa ter a tinta na parede. Mas você tem que ter a casa funcionando. Entra, faz a primeira entrega, funciona. Aí você pode fazer o acabamento num segundo momento, né? Para que você consiga agregar valor, sair do aluguel, morar e a partir daí você conseguir, né, dar sequência no seu projeto, que seria o término da sua casa. Então, como está dizendo aqui, ó, em vez de entregar o sistema de uma vez só, o desenvolvimento e a entrega é realizada a partir de incrementos, onde cada incremento corresponde a uma das funcionalidades do sistema. Então isso melhora a nossa relação com o cliente. Você consegue se aproximar mais, você diminui a ansiedade que o cliente tem, porque ele fica esperando muito tempo para receber o produto e ele vai recebendo esse produto de forma incremental, parcial, ele já vai interagindo e já vai ajudando a gente a fazer a transição numa boa desse sistema. Olha isso. Pode ser difícil convencer os clientes que uma abordagem evolutiva é controlável. É fato. Nesse exemplo que eu acabei de falar da casa agora, se você fala, eu mudo e depois eu não tenho um controle sobre o complemento da entrega dessa casa, pode ser que eu more durante 10 anos sem pintar ou sem colocar o piso. Jamais isso pode acontecer no sistema. Então a gente tem que ter a data da primeira entrega e tem que ter a data clara da segunda entrega e ter uma gestão em cima disso para não perder o foco dos trabalhos. Legal? Contudo, apesar de ser um ciclo muito importante que faz a condensação das melhores coisas dos 2 ciclos anteriores, ele exige uma considerável experiência na determinação de riscos e essa experiência que vai determinar o sucesso do projeto. De novo eu falo da casa. Se a primeira entrega que eu fizer dessa casa não for funcional, o risco que eu tenho de falhar a primeira entrega é grande. Então eu tenho que pensar em todos os requisitos que são fundamentais para que aquela entrega funcione adequadamente.
Se eu não tiver essa certeza, eu não posso entregar, portanto, eu não posso pensar na segunda. Então, essa análise de risco, para você entender o contexto daquelas fases, é importante, ok? Então, isso aqui é um paradigma diferente, né, de pensamento durante a construção do sistema. Nós vamos abordar bastante essa questão de fazer entregas particionadas num vídeo futuro, quando eu for falar do Scrum com vocês, legal? Que vai agregar valor a essa tecnologia, essa metodologia aqui, legal? Então, o que eu queria passar hoje para vocês era essa visão rápida da junção das duas coisas boas do cascata, do prototipação, que são vinculadas com o espiral. Legal, gente? Próximo vídeo a gente fala do 4GL, né, que é o quarto ciclo que a gente vai estar fechando aí os ciclos de vida e desenvolvimento para depois cair na prototipação. Legal? Obrigado aí e até a próxima. Você falou prototipação, né? Não, eu falei 4GL no final, não foi? É, mas é para depois cair na prototipação. Ah, então corta isso aí, não dá para cortar? Dá. Ou assim, ó, ou para cair no 4GL, né, que a gente vai dar sequência na